Da descida da TSU, o Governo tem agora de aprovar uma alternativa para compensar os empresários pelo aumento do salário mínimo acima da subida da produtividade. A alternativa que estará em negociação é então a redução, um novo corte no pagamento especial por conta. É pago por todas as empresas com mais de 2 anos e incide sobre 1% do volume de negócios do ano anterior. Ou seja, o chamado PEC é uma espécie de coleta mínima para o Estado, porque as empresas entregam este imposto mesmo que não tenham tido lucros. Neste ano de 2017, o valor mínimo do pagamento especial por conta já tinha descido para os 850 euros e agora pode descer novamente para compensar a subida do salário mínimo para os 557 euros. Ora, é este o tema que vai estar desde já em análise neste 360 com o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, que se junta a nós. Boa noite, obrigada por estar aqui connosco. Pergunto-lhe se esta redução do PEC, que à partida irá avançar, é mais ou menos favorável que a descida da TSU, para as empresas, claro. A TSU, se fosse uma descida estruturada, não apenas por causa do salário mínimo, permitia aumentar a competitividade de todas as empresas, diminuir os custos de produção em geral, atrair mais investimento para Portugal. A descida do PEC vai beneficiar as empresas que não têm lucros, porque as empresas que têm lucros têm que adiantar este dinheiro, mas na verdade vão ter que pagar o imposto à mesma, porque têm lucros e há um imposto sobre os lucros em Portugal. Por isso, esta opção é uma opção que não é muito bem pensada na perspectiva do investimento. Por isso, deveria ter sido, em vez desta medida, por exemplo, deveria haver uma descida do IRC, que beneficiava as empresas que têm lucros, que criam mais emprego, e não as empresas que têm prejuízos sucessivamente. Portanto, não é uma boa solução, mas ainda assim é algo que parece que os patrões concordarão com ela. Porquê? Porque alivia a tesouraria? Alivia já a tesouraria das empresas, não é? Porque aquelas que têm lucros têm que antecipar o pagamento do imposto, que só é determinado no ano seguinte, para imediatamente. E por isso têm que dispor de dinheiro e entregar dinheiro ao Estado. As empresas têm dificuldades de liquidez, têm problemas com os pagamentos, têm problemas com os recebimentos, têm problemas com os financiamentos com os bancos. Por isso, isto vai-lhes melhorar a tesouraria. Mas Portugal precisa muito de captar o investimento e de captar o investimento estrangeiro e precisa de premiar as melhores empresas. E aí é que eu não vejo nenhuma estratégia. Não há aqui uma estratégia para premiar as empresas que criam mais emprego, para premiar as empresas que investem e têm melhores salários. Mas aqui o que é que estamos a premiar? Estamos a premiar as empresas que têm prejuízos. E por isso é curioso estarmos a fazer uma medida que vai beneficiar essencialmente as empresas que têm prejuízos. E eu compreendo que as empresas de vez em quando tenham prejuízos e não concordo com este pagamento, porque isto é uma coleta mínima. Lucros ou prejuízos, paga sempre imposto. Agora, fazer uma medida que vai erradicar este pagamento por conta, quando, por exemplo, nós temos um IRC muito elevado para competir internacionalmente e que devia ser descido, ou que devia, por exemplo, nós tributamos a despesa, que é uma coisa estranhíssima que nós não conseguimos explicar aos estrangeiros. Por exemplo, imagine que uma empresa promove uma viagem a uma feira para tentar vender os seus produtos. É penalizada e paga imposto sobre isso. Por isso, para exportar, deviam acabar com esse imposto. Esse é um imposto que vai penalizar as empresas que exportam. Então, nesse sentido, acha que poderia esta medida vir acompanhada de outras, mas se calhar seria mais difícil de obter consenso com os parceiros do Governo? Aí é que está, é que o PS talvez tivesse alguma estratégia no sentido do investimento, mas à esquerda não há uma perspectiva de realmente beneficiar as empresas. Até agora, o que têm sido as medidas que foram tomadas no Orçamento de Estado no ano anterior foram para penalizar as empresas, sejam pequenas e médias empresas, sejam grandes empresas. Por isso não há verdadeiramente uma estratégia e por isso não se consegue um consenso à esquerda para melhorar o clima de investimento para as empresas e à direita, como há uma reação naturalmente alérgica a terem tomado poder com uma votação inferior, também não há aqui consensos. Por isso nós neste momento temos um Parlamento que está totalmente desagregado. Quem é que sofre no meio disto tudo? Somos nós. Sendo esta a medida a avançar, a verdade é que a primeira prestação para quem paga em prestações este pagamento especial por conta é já em março, salvo erro. Pode tudo isto ficar pronto a tempo já deste ano? Portanto, de haver já um desconto no pagamento de março? Tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido primeiro porque
a medida tem que ser proposta, tem que ser aprovada, tem que ser publicada e depois os sistemas informáticos têm que ser adaptados também e as pessoas no sistema da Direção-Geral de Impostos também têm que ser preparadas. Por isso, isto está tudo muito apertado. Eu até penso que se alterarem a lei, não conseguirão cobrar em março o PEC. Terá que ser mais tarde, porque os sistemas informáticos, os políticos têm muito pouca noção do que é a realidade. Não sei porquê, e por isso aprovam as medidas e pensam que isto é instantâneo, que não é preciso fazer nada, mas é preciso preparar os sistemas informáticos, é preciso adaptá-los, é preciso notificar as empresas, é preciso uma data de trabalho burocrático para implementar estas coisas. Destas confusões quando foi a descida do IVA, salvo erro, da restauração, por exemplo. Sim, e é regular. Todos os anos arranjam normalmente uma com algum imposto e depois dizem à administração tributária resolvam. E claro que eles não conseguem e depois dá erros sucessivos e normalmente as empresas e os contribuintes é que têm que os resolver. Ir 10 vezes à repartição de finanças, que também não sabe como resolver a coisa, voltar para trás, até que depois vem um esclarecimento que normalmente deita tudo abaixo daquilo que já foi feito e tem que começar tudo do início. E aqui estamos outra vez nesta situação toda entabulhada, um bocadinho terceiro-mundista. E partindo do princípio que esta medida entra em vigor até em março, a verdade é que se fosse a taxa social única, a descida da taxa social única entraria em vigor já em fevereiro. As empresas vão sofrer aqui alguma penalização por não haver mudanças, apesar de já terem as pessoas contratadas, claro, mas isso também já tinham, não é? Eu acho que principalmente é assim, as empresas que têm resultados... Vai continuar tudo na mesma, no fundo, não é? As empresas têm resultados positivos, não beneficiam nada com isto, a não ser financeiramente disporem o dinheiro. Aquelas que têm resultados negativos e que eu acho normais durante os primeiros anos ou durante esta enorme crise que Portugal tem passado. O que não acho normal é que vamos beneficiar essas empresas relativamente às que têm lucros, como se penalizássemos as empresas que são mais eficientes, criam riqueza e pagam impostos. O que eu não acho normal é beneficiar essas, que eu nem consigo perceber, e tenho empresas, como é que as empresas podem ter prejuízos vários anos? Porque a partir de certo ponto vão à falência, não é? Por isso, porquê é que vamos beneficiar essas empresas? E mesmo que deixem de ter, o único benefício, quando deixarem de ter, é efetivamente terem só dinheiro em caixa, no fundo. Sim, exatamente. Que não tinham de outra forma. Exatamente, e é por isso que esta medida, eu acho que esta medida está sendo tomada pelos parceiros sociais e está a ser tomada por toda a gente, por politicamente ser fácil de passar. Não por ser uma medida que tem racionalidade económica no sentido de captar investimento e captar emprego, que é a coisa que nós mais precisamos em Portugal. Nós vimos o Trump, goste ou não, mas a única retórica que ele diz permanentemente é a criação de emprego e a criação de melhores empregos e melhor pagos. E isso devia ser a nossa retórica também. Só que para fazermos essa retórica precisávamos de medidas estruturais. E é isso que nós não vemos, estamos a navegar à vista. Isto é uma medida de navegação à vista. O Orçamento do Estado para este ano já previa um corte do valor mínimo para 850 euros e abria também a porta ao fim total do pagamento especial por conta, creio que em 2019. Acredita que é isso também que vai acabar por acontecer. Por outro lado, pergunto-lhe se isto era um imposto que tinha uma receita importante para o Estado. Tinha uma receita importante, mas é um imposto absolutamente injusto e inconstitucional, porque nós temos um princípio na nossa Constituição que é a tributação do lucro real. Só quando as empresas dão lucro verdadeiro é que poderão ser tributadas. No entanto, o Tribunal Constitucional e os partidos nada fizeram, porque normalmente quando é para aumentar a receita, nunca ninguém reage e o nosso Tribunal Constitucional é muito flexível nessa perspectiva. Agora, o Orçamento de Estado para 2017 prevê a substituição desta medida, por isso não vão acabar com ela. Vão criar outro imposto, é isso? Vão criar por outro, que são os conceitos técnico-científicos, isto é, basicamente criar um imposto que tem a ver com o lucro que se pensa que uma empresa tem numa determinada área. Isso é muito bem pensado, se é isso que eu estou a pensar e que li. Agora, há uma tendência depois para os partidos esticarem a corda e não fazerem isso e criarem outra vez uma coleta mínima. O que é que isto ia permitir? Se for isso que eles pensam fazer, que é substituir o PEC com base em índices técnico-científicos de atividade. Imagine, uma empresa de táxis, presume-se que tem um determinado lucro e então pagará sempre esse valor no final do ano. Não tem que ter contabilidade. Quem trabalhar mais e se esforçar mais terá um prémio.
quem trabalhar menos pagará mesmo ao mesmo imposto. E acha que essa substituição irá avançar mesmo com este acordo? Bem, eu acho que era uma depende coisa... da durabilidade também do Eu acho que era uma coisa muito boa, porque o que criava era, primeiro o Estado sabia que receita é que ia ter nas várias atividades, restauração, táxis, enfim, todas estas atividades que são de muito difícil fiscalização. Libertava mais capacidade de inspeção para outras atividades que têm risco e aos quais não se podem aplicar estes quocientes técnico-científicos. Reduzia o custo da administração tributária, que ninguém fala, que é elevadíssimo, e dos sistemas informáticos. Diminuía a burocracia. Enfim, só tinha vantagens e isto está estudado internacionalmente. Mas isto tinha tanta vantagem que eu não acredito que vão implementar isto em Portugal. Quando a medida é muito boa, normalmente passam por cima dela, eu não sei porquê. Este imposto, o PEC, é adiantado ao Estado, como já aqui disse, mas a verdade é que havia empresas que tinham muita dificuldade em reavê-lo. Porque já havia muitas críticas. Sim. Portanto, na verdade, havia empresas que o entregavam para o Estado e para o Estado o imposto ficava. Isto é uma coleta mínima porque as condições para conseguir o reembolso do imposto do Estado são praticamente impossíveis. São tão complicadas que as empresas preferem perder o PEC. O PEC é um imposto mínimo e está feito para ser um imposto mínimo. E quem tentar reavê-lo é sancionado. Por isso, pura e simplesmente é um imposto que é inconstitucional, que é mínimo e não incide sobre o lucro real. E, em conclusão, para fecharmos, é um imposto que, na sua opinião, não vai trazer investimento. A redução deste imposto não vai trazer investimento porque vai beneficiar essencialmente as empresas que têm prejuízo. Enquanto que uma redução do IRC, uma redução da tributação, por exemplo, destas despesas com viagens e estas coisas ao estrangeiro, iria estimular as empresas a investirem mais porque o nosso sistema se tornava mais competitivo. Mas, por outro lado, não deixa de parte a crítica que era esta TSU, que era do incentivo à contratação mais barata, a salários mais baixos. Eu acho que nós temos que apostar nos salários mais altos, e acho bem a subida do salário mínimo, mas que temos que criar condições nas empresas para elas conseguirem ser mais competitivas. E isso exige menos impostos, mais claros com menos risco, porque as empresas nunca sabem exatamente quando é que vão pagar, porque os impostos estão muito mal feitos, e menos burocracia. Uma empresa com 10 pessoas, se calhar, tem uma ou duas a trabalhar para tentar resolver a burocracia com o Estado. Se essas pessoas estivessem a produzir também, os salários poderiam ser muitíssimo melhores. Muito obrigada, Tiago Caiado Guerreiro, pelas explicações que nos deu aqui. O pagamento especial por conta foi criado em 98 pelo governo de